Neste vídeo, introduziremos os gráficos estatísticos e servirá para tabelas de dados simples e também para tabelas de dados agrupados em intervalos. Como sabemos, um dos objetivos da estatística descritiva é visualizar melhor uma variável estatística. Isto é, organizar com seus princípios o número de dados desordenados que foram coletados. E como se diz, mais vale uma imagem que 1000 palavras. Em matemática, podemos traduzir esse dito como mais vale um gráfico que um montão de números. Assim veremos como representar graficamente uma variável estatística para tabelas de dados simples, que são aquelas com números exatos, e para isso utilizaremos os diagramas de barras. E depois, para os dados agrupados em intervalos, que são os casos em que temos um número grande de dados com frequências absolutas baixas ou dados muito espessos. Obteremos uma variável estatística contínua e, nesse caso, utilizaremos o histograma e também os diagramas de setores. É tudo isso que vamos ver agora. E vamos rever os exemplos apresentados anteriormente. Em primeiro lugar, veremos a tabela de dados simples e consideramos no exemplo que tivemos com esses princípios das notas dos alunos de uma classe de matemática. Estas notas estão aí e nós vamos incluir a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa, mas deixamos apagada a frequência relativa, a coluna da frequência relativa, pois agora nós vamos construir os diagramas de barras. Bem, os diagramas de barras que queremos mostrar, os diagramas de dados simples. São os diagramas que podemos construir sobre a frequência absoluta ou sobre a frequência absoluta acumulada. Nós vamos ver como se faz isso. Para a frequência absoluta, só vamos nos deter à segunda coluna. Então, nós vamos construir um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical, vamos colocar as frequências absolutas. Então, vamos ignorar essa outra coluna. A coluna das frequências absolutas acumuladas. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E no eixo horizontal, escrevemos os dados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para 0, temos a frequência absoluta 1. Busco na altura 1. A frequência absoluta é 1 também. Agora, para o 2,
a frequência absoluta é 2. Busco a altura 2. Em 3, a frequência absoluta é 0. Em 4, a frequência absoluta é 3. Em 5, frequência absoluta é 3. Em 6, a frequência absoluta é 4. Obviamente, temos aqui um diagrama de barras para a frequência absoluta e não usamos a coluna das frequências absolutas acumuladas. E certamente temos aqui um diagrama de barras. Em 7, a frequência absoluta é 1. Em 8, frequência absoluta 2. Em 9, frequência absoluta 2. E 10, frequência absoluta 1. Bom, então aqui temos um diagrama de barras para as frequências absolutas. E também podemos unir esses pontos para obter um polígono de frequências. Polígono de frequências consiste em unir esses pontos em linhas contínuas por segmentos. E podemos unir os pontos com lápis colorido para visualizar aqui o que seria esse polígono de frequências. Perfeito. Agora vamos escrever um diagrama de barras para as frequências absolutas acumuladas. Agora, consideramos a coluna das frequências absolutas acumuladas. Agora vamos fazer usando os diagramas, ou seja, as distâncias entre os valores menores para caber o gráfico. Então, vamos traçar aqui o eixo vertical para as frequências absolutas acumuladas e o eixo horizontal para os dados. Bom, não vamos escrever os números na vertical, mas vamos considerar para cada quadrícula uma unidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Frequências absolutas acumuladas. Esse é o que temos. Então, não vamos considerar as frequências absolutas. Em 0, frequência absoluta acumulada 1. Em 1, frequência absoluta acumulada 2. Em 2, frequência absoluta acumulada 4. Em 3, frequência absoluta acumulada 4. Em 4, frequência absoluta acumulada 7. Em 5, frequência absoluta acumulada 10. Em 6, frequência absoluta acumulada 14. Em 7, frequência absoluta acumulada 15.
Vamos agora para o 8. Em 8, frequência absoluta acumulada 17. Em 9, frequência absoluta acumulada 19. E em 10, frequência absoluta acumulada 20. Com isso, nós temos o diagrama de barras para as frequências absolutas acumuladas, FI, de variáveis estatísticas, sobre as notas dos alunos de uma classe de matemática. Com isso, eu creio que está entendendo como construir esses diagramas para tabelas de dados simples. E agora, vamos passar à tabela de dados agrupados em intervalos. E aqui, o que vamos construir, como falamos no início, é histograma de frequências absolutas, com as frequências absolutas acumuladas e também com os diagramas de setores. Vamos fazer o histograma para as frequências absolutas. Então, ignoramos as frequências absolutas acumuladas. E podemos também ignorar as marcas de classe. Escrevendo aqui os eixos horizontal e vertical. No horizontal, colocamos os intervalos 45 a 48, a 51, 51, 54, 54, 57 e 57, 60. E no eixo vertical, vamos colocar as frequências absolutas. Vamos considerar cada quadrícula uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 45 a 48, temos a altura 2, que podemos visualizar nesse quadro inteiro. De 48 a 51, temos frequência 6. Passamos toda essa área de altura 6. E agora, seguimos. De 51 a 54, temos frequência absoluta 8, altura 8. De 54 a 57, temos altura 3. E de 57, 50 e 60, temos altura 1. Muito bem. Este seria o histograma das frequências absolutas. E também podemos construir, a partir do histograma, o polígono de frequências. E para o polígono de frequências, nesse caso, teríamos que desconsiderar as marcas de classe, que seria o ponto médio de cada um dos intervalos. Considerar, então, o ponto médio que corresponde à coordenada x na parte superior do retângulo. Nesse caso, teremos os pontos, estes aqui, que estão na altura de cada retângulo, nas marcas de classe. Neste caso, considerando o ponto médio do lado superior de cada retângulo. Depois vamos unir esses pontos.
E com isso nós temos o histograma do polígono de frequências. Perfeito. Muito bem. Como digo, o histograma também nós podemos construir para as frequências absolutas acumuladas. Neste caso, nós vamos considerar esta coluna. No diagrama, vamos considerar como os valores são maiores, diminuímos as quadrículas e para cada quadrícula uma unidade. Bem, colocamos aqui no eixo vertical para as frequências absolutas acumuladas. E esse eixo das horizontais para os dados, que nesse caso são os intervalos, que vamos considerar também as unidades. Colocamos aqui 45, 48, 51, 54, 57 e 60. Nas alturas, temos as frequências absolutas acumuladas. A frequência absoluta acumulada de 45, 48 é 2. De 48, 51 seria 8. Temos 2 mais 6 igual a 8. De 51, 54 é 16. A partir de 8, sobe mais 8 unidades. Temos 16. De 54, 57 seria 19. De 16 mais 3 unidades, 19. E por último, a altura 20. E aqui nós temos o histograma de frequências absolutas acumuladas. Temos aqui a marca de classe, que está na altura. Bom, e agora vamos passar para o último, que, como dissemos, vamos fazer o diagrama de setores. Diagrama de setores fazemos também para esse exemplo. Fazemos para as frequências absolutas. E pelo que se trata, é um círculo repartido proporcionalmente os setores desse círculo, segundo as frequências absolutas. Consideramos o círculo como temos aqui na parte direita. Então, vamos descrever uma linha vertical a partir do centro até acima. Colocamos então em cada intervalo cada parte do círculo e o que temos que fazer é a divisão proporcional à frequência absoluta. Vamos apagar aqui essa coluna porque só nos interessa a frequência absoluta. E o que vamos escrever é o que fica, é o ângulo, que é a frequência relativa, que é o ângulo correspondente à frequência absoluta. E o número de dados é 20. Também havíamos dito que um conceito que podemos considerar
pelo que se trata aqui, temos 360 graus. E temos que dividir 360 graus pelos intervalos. E cada intervalo tem que corresponder às frequências absolutas. E se dividirmos esse dado por 1 e multiplicarmos por 360 graus, temos o ângulo. Outra forma é fazer a regra de 3, mas temos que recuperar as frequências relativas que multiplicamos por 1 e depois dividimos por 360. A frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo número de dados. Então, dividindo aqui, 2 dividido por 20 é 0,1. 6 por 20, 0,3. 8 por 20, 0,4. 3 por 20, 0,15. E 1 por 20, 0,05. E se multiplicarmos 0,1 por 360, que corresponde ao ângulo de 36 graus. E fazendo o mesmo, 0,3 por 360 corresponde a 108 graus. 0,4 por 360 temos 144 graus. 0,15 por 360, 54 graus. E finalmente 0,05 por 360 é 18 graus. No intervalo 45-48 e partindo dessa vertical, marcamos 36 graus. Seria este aqui o ângulo de 36 graus. Portanto, é a parte correspondente ao intervalo 45-48. Esta é a parte que corresponde ao caractere estatístico quantitativo, pois o caractere estatístico qualitativo escreveríamos o que corresponde aos meninos em cada setor. Bom, o outro intervalo corresponde ao ângulo de 108 graus. Basta transportar o ângulo de 108 graus. Então, para este dado, o ângulo de 108 graus é este intervalo é de 48,51. Seguimos. E agora, para o intervalo 51-54, temos 144 graus. Então, temos aqui o ângulo de 144 graus no gráfico, que corresponde ao intervalo 51-54. E, finalmente, temos os intervalos 54-57 e 57-60. Para 54-57, temos o gráfico, este ângulo de 54 graus, que corresponde ao intervalo 54-57. E o intervalo 57-60, temos esse pequenino aqui,
de 18 graus. 57,60. Então, temos aqui o diagrama de setores, que corresponde a esta variável estatística. Correspondente a esta variável estatística.